Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Tudo bem com vocês, queridos irmãos? Esperamos que sim, com as bênçãos de Jeová. Neste vídeo, estaremos disponibilizando a reunião Vida e Ministério Cristão completa dessa semana, 26 de fevereiro a 3 de março. Vamos ver de maneira prática e resumida as partes principais dessa reunião, que são aquelas por perguntas e respostas, onde podemos dar nossos comentários. Iniciando, vamos analisar a leitura dos Salmos, capítulo 11 ao capítulo 15, e vamos ver que joias espirituais podemos encontrar nessa leitura e estar comentando nessa parte. Passando para a sessão Nossa Vida Cristã, teremos um discurso de 10 minutos com o tema A sabedoria é melhor do que armas de guerra. E nesse discurso, teremos uma pergunta baseada num vídeo para responder. Então, vamos preparar e entender essa matéria. E aí, responder essa pergunta, para que os irmãos também consigam participar nessa parte. Finalizando, no estudo bíblico de congregação, estaremos dando continuidade ao capítulo 6 do livro de Testemunho Cabal sobre o Reino de Deus, especificamente os parágrafos 9 a 17. Vamos ver que respostas práticas podemos comentar nesse estudo. Esperamos que todos fiquem à vontade e possam fazer excelentes anotações, tirando o máximo de proveito desse vídeo. E incentivamos aqueles que não forem inscritos, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, um comentário, compartilhem nossos vídeos e torne-se membro do canal. Essa opção, além de ajudar o nosso canal a crescer, também na produção e elaboração desse vídeo, faz também com que esse vídeo que te ajudou ajude outros irmãos também que acompanham o canal. Vamos iniciar a nossa reunião Vida e Ministério Cristão. E para a primeira pergunta da nossa apostila, temos como base o texto dos Salmos, capítulo 14, versículo 1. Diz assim: O tolo diz no coração: Não há Jeová, suas ações são corruptas e sua conduta é detestável. Não há quem faça o bem. A pergunta: como os cristãos poderiam ser influenciados pela atitude mencionada nesse texto? Resposta: podem ser influenciados no sentido que, se não tomarem cuidado, alguns podem ter esse mesmo conceito em relação aos arranjos teocráticos. Talvez não queiram seguir procedimentos congregacionais e até reclamem de qualquer coisa que não seja do seu agrado. Ou pode ser que questionem conselhos baseados na Bíblia sobre entretenimento, uso da internet e ensino superior. Agora, com base na leitura completa do livro dos Salmos, capítulo 11 ao capítulo 15, que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? E uma primeira joia podemos encontrar no versículo 4 do capítulo 11. Diz assim: Jeová está no seu santo templo, o trono de Jeová está nos céus, seus olhos observam, seus olhos atentos examinam os filhos dos homens. A lição. Aqui o salmista diz a seguinte expressão: seus olhos observam. Ou seja, isso nos ensina que Jeová está atento a tudo o que acontece na terra e nada escapa ao seu conhecimento. Com certeza, meditar nisso nos conforta e nos ajuda a continuar confiando nele. Agora, na continuação, no versículo 5, diz assim, ainda no capítulo 11 dos Salmos: Jeová examina tanto os justos como os maus, ele odeia quem ama a violência. Salmos, capítulo 11, versículo 5 e são. O versículo menciona que Deus odeia aqueles que amam a violência. Isso nos ensina que Deus prefere a paz e a justiça, em vez da violência e da opressão. E como cristãos e testemunhas dele, devemos também sempre ser pacíficos e justos e odiar o que ele odeia. Agora vamos ver o que diz aqui o versículo 7. Podemos encontrar outra joia espiritual. Diz assim: pois Jeová é justo, ele ama atos justos, os que são retos verão a face dele. Salmo, capítulo 11, versículo 7, a lição. Além de ser justo, Deus ama os atos justos. Isso mostra a importância de sempre procurarmos agir com justiça e retidão em nossas vidas. Se fizermos isso, com certeza Jeová irá nos abençoar.
Agora, passando para o capítulo 12, veja o que diz os versículos 1 e 2. Salva-me, ó Jeová, pois o leal não existe mais. Desapareceram os fiéis dentre os homens. Dizem mentiras uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e com o coração hipócrita. Salmo, capítulo 12, versículos 1 e 2, a lição. Vemos aqui como o salmista reconhece sua necessidade da salvação divina por clamar: Salva-me, ó Jeová. Isso nos ensina a importância de depender de Jeová em tempos difíceis e de buscar a sua ajuda. Mas isso não deve ser feito apenas quando enfrentamos dificuldades, mas também em tempos favoráveis. Então o tema do discurso é: a sabedoria é melhor do que armas de guerra. A fonte de matéria diz assim: a violência está aumentando no mundo todo. Jeová sabe que vermos toda essa violência ou sermos vítimas dela pode nos causar muita ansiedade. Ele também sabe que precisamos de proteção. Uma maneira de Jeová nos proteger é por meio da sua palavra. Na Bíblia, encontramos a sabedoria que é melhor do que armas de guerra. Veja como estes princípios da Bíblia podem nos proteger contra a violência. Primeiro princípio, Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 e 10. Não fique sozinho em situações ou lugares perigosos. Provérbios capítulo 22, versículo 3. Quando estiver em público, fique atento ao que está acontecendo ao seu redor. Provérbios capítulo 26, versículo 17. Não se envolva em discussões de outros. Provérbios capítulo 17, versículo 14. Se você perceber que algo violento está prestes a acontecer, saia do local, fique longe de protestos. E Lucas capítulo 12, versículo 15. Nunca arrisque sua vida para proteger seus bens. Agora temos um vídeo com o tema Imite os fiéis, não os infiéis. Imite Enoque, não Lameque. Então, após os irmãos assistirem esse vídeo, é importante que vocês assistam para entender a pergunta. Temos a seguinte pergunta: como o exemplo de Enoque ajudou o pai no vídeo a decidir como agir diante da violência? Temos aí como base Hebreus capítulo 11, versículo 5. Então a resposta eu coloquei assim, irmãos. Vimos que o irmão no vídeo morava num bairro perigoso, assim como muitos irmãos hoje. E para proteger sua família, ele queria até ter uma arma de fogo. Mas depois de meditar naquilo que Jeová deseja para seus servos, no caso o exemplo de Enoque, ele decidiu não fazer isso, mas ao contrário, ele preferiu confiar em Jeová, mantendo sua fé forte na sua proteção e ajuda. Relembrando, o tema do capítulo 6 é Estevão, cheio de favor divino e de poder. E nós entramos no novo subtítulo do estudo, um testemunho corajoso sobre o Deus glorioso, com base em Atos capítulo 7, versículos 1 a 53. A pergunta dos parágrafos 9 e 10, uma só pergunta. Que afirmação alguns críticos fazem sobre o discurso de Estevão diante do Sinédrio? E o que precisamos ter em mente? Alguns críticos atacam o discurso de Estevão, afirmando que, apesar de sua extensão, não responde nem mesmo às acusações levantadas contra ele. Na verdade, porém, Estevão nos deu um excelente exemplo de como fazer uma defesa das boas novas. Tenha em mente que Estevão foi acusado de blasfemar a Deus por difamar o templo e de blasfemar a Moisés por falar contra a lei. A defesa de Estevão é um resumo de 3 períodos da história de Israel e enfatiza cuidadosamente certos pontos específicos. Agora os parágrafos 11 e 12, duas perguntas. A pergunta A. Como Estevão fez bom uso do exemplo de Abraão? Resposta. Estevão começou falando sobre Abraão, a quem os judeus respeitavam por sua fé. Ao estabelecer esse ponto em comum, Estevão enfatizou que Jeová, o Deus glorioso, apareceu pela primeira vez a Abraão na Mesopotâmia. Na verdade, aquele homem era residente forasteiro na Terra Prometida. Abraão não tinha nenhum templo, nem a lei mosaica. Como então poderia alguém insistir que a fidelidade a Deus deve sempre depender de coisas desse tipo? Muito bem, agora a pergunta B, ainda nos parágrafos 11 e 12.
Porque o exemplo de José era importante para o discurso de Estevão. Porque José, por ser descendente de Abraão, também era muito estimado pelos ouvintes de Estevão. Mas Estevão os lembrou de que os próprios irmãos de José, pais das tribos de Israel, perseguiram aquele homem justo e o venderam como escravo. Apesar disso, Deus o usou para salvar Israel da fome. Sem dúvida, Estevão via as claras similaridades entre José e Jesus Cristo, mas evitou fazer logo essa comparação para que seus ouvintes continuassem a escutá-lo o máximo de tempo possível. Agora, parágrafo 13. A pergunta: como a análise do exemplo de Moisés respondeu às acusações feitas contra Estevão e que tema isso ajudou a desenvolver? As palavras de Estevão foram uma resposta direta a essa acusação, pois mostraram que ele tinha grande respeito por Moisés e pela lei. Estevão destacou que Moisés também teve de enfrentar rejeição da parte daqueles que tentou salvar. O povo rejeitou Moisés quando ele tinha 40 anos, e mais de 40 anos depois, desafiou sua liderança em várias ocasiões. Estevão, assim, foi coerente ao desenvolver um tema importante. O povo de Deus, vez após vez, rejeitou aqueles a quem Jeová havia designado para liderá-los. Continuando, agora o parágrafo 14. O uso do exemplo de Moisés apoiou que pontos do discurso de Estevão? Resposta: Estevão lembrou a seus ouvintes que Moisés havia predito que um profeta semelhante ao próprio Moisés surgiria em Israel. Quem seria esse profeta e como seria recebido? Bem, Estevão deixou as respostas a essas perguntas para o final do seu discurso. Antes, Estevão destacou outro ponto importante. Moisés havia aprendido que qualquer solo pode se tornar santo, como no caso o solo do arbusto que queimava, onde Jeová havia falado com ele. Parágrafos 15 e 16, duas perguntas. A pergunta A: por que o tabernáculo era importante para o argumento de Estevão? Estevão lembrou ao tribunal que, antes de haver qualquer templo em Jerusalém, Deus havia ordenado que Moisés construísse um tabernáculo, uma estrutura móvel para adoração, parecida com uma tenda. Então isso era um bom argumento, porque quem ousaria dizer que o tabernáculo era inferior ao templo, já que o próprio Moisés havia prestado adoração no tabernáculo? Parágrafos 15 e 16, a pergunta B. Por que Estevão mencionou o templo de Salomão em seu discurso? Porque quando Salomão construiu o templo em Jerusalém, ele foi inspirado a transmitir uma lição vital em sua oração. Parafraseando Salomão, Estevão explicou que o Altíssimo não mora em casas feitas por mãos humanas. Jeová pode usar um templo para realizar seus propósitos, mas ele não depende disso. Por que então deveriam seus adoradores achar que a adoração pura depende de um local construído por mãos humanas? Agora o parágrafo 17. Duas perguntas. A pergunta A: como o discurso de Estevão expôs a atitude errada de seus ouvintes? Estevão mostrou que Jeová não é rígido nem preso a tradições, mas é flexível e, com o passar do tempo, faz ajustes a fim de cumprir o seu propósito. Os que davam muita ênfase àquele belo templo em Jerusalém e aos costumes e tradições que se desenvolveram em torno da lei mosaica, desperceberam o verdadeiro objetivo por trás da lei e do templo. Parágrafo 17, a pergunta B. Como o discurso de Estevão forneceu uma resposta às acusações contra ele? Resposta: indiretamente, o discurso de Estevão trouxe à tona a seguinte pergunta vital: obedecer a Jeová não seria a melhor maneira de honrar a lei e o templo? De fato, com suas palavras, Estevão forneceu uma excelente defesa de suas ações, pois ele havia obedecido a Jeová da melhor maneira que podia.